Boa noite, boa noite. Enquanto a nossa convidada chega, eu vou tentar inverter aqui a minha tela. Eu não sei por quê que não quer virar. Já estamos ao vivo, deixa eu tentar aqui ver o que está acontecendo. Ao vivo é assim que as coisas acontecem. Acho que agora vai virar. Espera aí, gente. Deixa eu colocar aqui. Acho que agora sim, né? Então, boa noite a todos. Estamos começando mais um 50 Tons só para mulheres, esse programa maravilhoso que os homens gostam mais de assistir caladinhos, muito mais que nós mulheres, né? Então, fique com a gente para esse bate-papo bacana de quinta-feira, chegando o finalzinho de semana aí com as ideias bacanas, incríveis, né? Chama os amigos, marque a amiga, mande para os grupos, vamos ter um bate-papo bacana, saudável sobre sexualidade. A nossa convidada hoje é a Lela Monteiro, ela é uma psicanalista e ela tem um trabalho bacana voltado para sexualidade e entre outros temas, né? O nosso tema hoje, por exemplo, é a sexualidade e suas nuances. E vamos estar falando também sobre outros assuntos interessantes dentro do nosso tema. Então, participe com a gente, fique com a gente. O nosso programa é através da Folha de Ubá, da página do Facebook e também do YouTube GBC TV. Então, vai, assina o sininho. Sempre erro quando eu vou falar isso. Ative o sininho, deixe um comentário, uma sugestão, uma opinião. Né? Eu desaprendi a falar isso. Hoje deu certo. Então, fique com a gente para esse bate-papo bacana hoje no nosso 50 Tons só para mulheres. A nossa convidada, pode chegar, convidada, fique à vontade. Muito obrigada, Érica. Obrigada a você, a toda a equipe, a produção, a equipe, né, do YouTube, da TV, do Facebook, de todas as redes sociais. Minha gratidão por estar nesse momento, nessa quinta-feira encalorada, né? Tá um calorzinho de verão, delícia. Então, é uma honra estarmos juntos. Muito obrigado, Lela. Prazer imenso estar recebendo você. Muito grata por você ter aceito o nosso convite e estar trazendo um pouco de conhecimento para a gente nessa noite. Fico muito feliz em ter você aqui. Vou pedir você para se apresentar, né? Falar um pouco do seu trabalho e para a gente passar para o nosso tema. Excelente. Bom, eu sou Lela Monteiro, eu sou psicanalista, sexóloga, psicoterapeuta de casal e de família. Eu tenho um quadro na Rádio Capital toda quarta-feira, às 15 horas, ao vivo, cujo nome é Terapia em Família, onde a gente também traz esse bate-papo. E eu adoro estar em espaços como o seu, viu, Érica? Conversar com gente, adoro gente. Então, esse é um pouco do meu dia a dia, do meu fazer e da minha missão como ser humano nessa existência aí. E quando você traz essa questão de vamos conversar com a mulherada, eu costumo falar que eu adoro estar nessa pele feminina, né? Que é uma pele muito sensível e que a gente possa acolher outras mulheres, que a gente possa acolher a dor desse feminino e transformar em prazer, em alegria, em bem-estar. Eu estou sem som, muito bacana. Se o meu som estiver chiando, se a produção puder falar para mim tá bom o som. Tá bom para você também, ou... Tá perfeito, aqui tá perfeito. Tá, então tem alguma coisa chiando aqui no meu celular. Então vamos, produção, se tiver comentário, pode colocar para mim, tá? Assim que as meninas forem chegando. E Boa se noite a achar que tem todos. alguma, se tiver algum ruído aqui, eu tento ver também o que acontece, tá? Tá ok. Então, fique com a gente, né? O Alexandre já está aí, boa noite. As meninas que vão chegando, todos vocês, muito obrigado. O Jorge Henrique, a Lela é excelente. Gratidão. A Drica, uma querida do Rio de Janeiro, boa noite a todos. Prazer ter a Drica aqui com a gente. Muito feliz. Lela, vamos começar pelo nosso tema, a sexualidade e suas nuances. O que significa esse tema? Poxa, que importante isso. Eu recebi uma pergunta dessa também lá pelo Instagram. Nuances, na verdade, é como se fossem os tons mesmo, né? Então, assim, quando eu trouxe
os 50 tons que ficaram famosos, né? Os livros, a trilogia, nuances são esses tons, essas possibilidades, essa fluidez, essa variedade, essa amplitude. Quando a gente fala da sexualidade, antigamente era muito quadradinho, né? Hoje a gente acolhe muito mais, não só a diversidade, mas a inclusão. Então a gente fala hoje sobre sexualidade na terceira idade, sexualidade da pessoa com deficiência física, falamos da sexualidade do adolescente, de um casal mais maduro, de uma relação desgastada. Então, assim, a sexualidade hoje ela tem tantas nuances, então ela tem tantas variantes. Então, acho que esse nome ficou um nome elegante, né? Ficou um nome bonito, mas é para falar sobre as várias possibilidades e, talvez resumindo bem, sobre o respeito às diferenças do outro, né? Que o outro não precisa ter a mesma sexualidade que a gente pode só respeitar. Muito bacana a sua explicação, né? Porque é um tema que a gente fica meio querendo entender, né? Se tem a ver com as cores, se tem a ver com opções sexuais, e é muito importante isso que você explicou, que engloba tudo isso, né? Perfeitamente. Se tiver comentário, se tiver alguma pergunta, pode colocar para mim, tá, produção? Vou ficar atenta aqui aos comentários e ao nosso bate-papo aqui. Deixa eu ver aqui. O que significa o nosso tema, que é a sexualidade e a nudez, né? Eu acho que já fiz essa pergunta junto com o primeiro aqui. Os casais, geralmente, só se beijam no início do relacionamento, né? Eu vi sobre isso no seu Instagram. Eu gostaria que você falasse também um pouco sobre isso para a gente. E depois, se tiver alguma pergunta, eu vou voltando aqui fazendo. Tá ótimo. Eu trouxe esse tema, Érica, porque como terapeuta de casal eu tenho visto muito essa queixa. Muito essa queixa das mulheres que começaram com recorte assim: meu marido só me beija quando ele quer transar. Aí essa mulher de birra já não beija porque sabe que é um beijo só para sinalizar que aquele dia o cara quer. E aí começa a ter um distanciamento, né? Eu gosto muito, eu falo que há muitos anos eu falo da técnica do beijo de 10 segundos, que é assim, todos os dias, todo casal, pode ser, né, casal, casado, namorado, enfim, todos os dias, pelo menos um beijo e pelo menos de 10 segundos. O que é isso? Eu vou beijar na boca do meu parceiro e da minha parceira e vou contar por 10 segundos lentamente. Então, vou ficar com a minha mãozinha aqui e vou beijar de verdade. Porque os casais, às vezes, beijam num selinho que é 1 segundo. E olha lá, mas é 10 segundos de língua, de mão, de corpo. E esse beijo de vontade não precisa depois evoluir para nada. Isso que as mulheres começam a pedir muito, né? O cara não me beija, né? Porque a pessoa começa a se sentir indesejada, aí diminui sua autoestima, né? Muitas vezes se perde a confiança. Será que eu não sou o suficiente? E por que os casais param de beijar e depois param de transar e vão ficando cada vez mais? Porque as pessoas vão se ocupando de coisas que não são importantes, que elas acham que são prioridades. Por exemplo, filho em primeiro lugar. Ledo engano esse, quem tem filhos e coloca os filhos em primeiro lugar. Claro que os filhos demandam muito, né? Eu também sou mãe, mas se eu quero manter essa família junto, eu quero manter esse casamento, eu quero que esse casamento fique vivo, feliz, eu preciso continuar sendo a namorada do meu marido. Então, eu acho que a gente precisa chamar a atenção aí da humanidade, porque isso não é só uma questão brasileira, a gente vê isso pelo mundo também. De ter essa atenção, que tem um momento de brincar com o filho, tem um momento de trabalhar, mas um momento de namorar, então um momento de beijar. Então o convite não deixa para ter uma intimidade só na sexta-feira ou no final de semana, mas quem sabe numa quarta tarde, né, numa segunda de manhã, que pode ser uma rapidinha antes de ir para o trabalho, pode ser que você está trabalhando em home office, entre um café e o outro, você namora que as crianças forem para a escola, né? Organizar o final de semana, de repente ter um final de semana de adulto para beijar com vontade, se conectar, porque isso também faz parte
da afetividade. Não é só para a mulher, a gente falou da mulher, mas também é para o homem, que muitas vezes fala, não, acho que ela não gosta mais de mim. E tem uma coisa importante, Erika, que tem muitos casais que se entendem como ser humano, são bons parceiros, são sócios no negócio, são bons pais, só que nunca foram bons de cama. Aquela coisa que parece que falta uma química. E tem pessoas que transam bem, mas beijam pessimamente. Ensina seu parceiro, fala, eu gostaria que fosse mais assim, que sua língua fosse um pouco mais, né, mais soltinha, né, que beijasse minha boca, né, sem tanta pressa, ou de repente, se quiser que seja com um pouco mais de pressa, mas mostra o que você quer. Falando de boca, mas pode ser para uma preliminar, pode ser numa posição ali na hora, os dois, você analise, porque o outro não vai ter bola de cristal e não vai estar na sua cabeça, por mais que te conheça há muito tempo. Então, mostre. E às vezes, depois de um tempo de relação, pode ser que você queira algo queira algo diferente. Isso aí, muito importante. A Valdete está dando boa noite. Aí ela está assim, ó, adora as quintas com 50 tons. As noites ficam mais quentes, muito mais quentes, né, ô, Valdete? Para quem tem um parceiro, parceira, pode colocar as ideias aí. A Luciana está assim, no beijo começa tudo. Também acho, gente. O beijo é muito importante. E a Lela falou alguma coisa que eu achei muito interessante, que eu já ouvi amigas se queixar, que às vezes o cara tem um sexo perfeito, mas não tem um beijo que encaixa ou não se faz encaixar, né? Tem pessoas que não conseguem conciliar as duas coisas, o bom sexo com o beijo. E aí acho que também tem umas coisas importantes, né? Dessa pessoa observar se ela tem uma halitose. Então, assim, se o estômago tá ok, né? Então, assim, existe antiácido, né? Passar num gastro, se a pessoa tá tendo problema. A pessoa que bebe muito vai ficar com um hálito mais cetônico. Quem tem um problema de fígado que tá tomando muito remédio. Então, acho que vale aquela questão de no dia, né, de namorar, e a gente gostaria que fosse todo dia, que a pessoa beba um pouco mais de água, escove bem os dentes, vale o house preto, vale aquela pastilha, acho que até uma balinha de mel ali para, né? Então, traga um pouco disso. Eu tenho muito medo das balas, acredita? É mesmo? Me conta por quê, Erika? Porque na época de baile eu já passei por isso e vi muitos colegas dizer que às vezes encontrava alguém no baile, estava com house, aí era tudo uma maravilha. Quando passava o efeito do house, que aí vinha a verdade. Sim. Do mau hálito. Eu sempre tive muito medo da bala na boca. Eu acho que isso acontece. Então, o seu medo sim é embasado. O ideal seria que essa pessoa tivesse uma saúde boa, né? Mas às vezes a gente vê que esse homem está tão nervoso no baile que aí fica, né, com um hálito mais ácido, porque o nervoso provoca isso. E tem homem que às vezes tem medo de beijar, né? Porque e aí, né, se garante até no sexo oral ou na performance ali, né, de ter um pênis mais pronto, mas fica muito inseguro. Eu acho que você tem razão, mas acho que a gente precisa dar um crédito ali, depois se engatar no namoro, fala, aí, meu amor, vamos procurar um bom gastro, né? Vamos tomar um antiácido, vamos ver o que está acontecendo, porque às vezes a pessoa está doente e ela não percebe, né? Ninguém fala, olha, você é um cara cheiroso, né? Passa bons perfumes ali, gostoso, malhado, mas precisamos cuidar dessa outra parte também. A gente precisa quebrar. Isso com mulher também. A gente está comentando aqui de homem, mas isso acontece com mulheres também, né? Sim. Né? Olha. Acontece com mulheres que estão tomando antibiótico, muitas vezes que estão até num tratamento de câncer, não percebem, né? Então, assim, fale para o seu médico, olha, eu estou sentindo que eu tô com gosto, às vezes a pessoa fala, eu tô com gosto metálico na boca, eu tô com... Porque tem medicação, né? Então, assim, a gente falou das balas, mas existem pastilhas para estômago que são uma verdadeira maravilha, né? Elas curam, às vezes curam essas feridas mesmo do esôfago, do estômago, e às vezes com gostinho de limão, com gostinho de laranja. Não é tão refrescante, mas que facilita. Então é importante também as mulheres não ficarem envergonhadas, tratarem,
e não deixarem de beijar por conta disso, né? Beijar é muito bom, gente. A gente falou do bafo, né, da halitose, mas tem a coisa do cigarro também, né? Tem pessoas que falam, cara, era maravilhoso, mas um cheiro de cigarro, e tem pessoas que nem dão bola, né? Então, assim, não tem problema que tá cheirando cigarro, mas acho que tudo isso sim precisa ser conversado para que o casal não se separe e não se distancie. Isso aí. Eu gostaria de ler o comentário da Drica, aí eu vou ler o da Lu depois e deixar para ler ela comentar. A Drica diz assim, ó, os casais precisam reaprender a curtir muito mais um ao outro e principalmente a serem sinceros quanto o que é bom e o que precisa ter em uma atenção maior. Aí eu vou ler o comentário da Luciana. Sempre pergunta meu esposo se estou ou não com hálito ruim. Boa, Lu. Eu também me preocupo muito. Por isso eu escovo o dente assim várias vezes ao dia. A Lu, house serve para outras coisas também, Erika, é verdade. O house sim, preto. Sim, House serve para. Eu falo que aquece demais lá embaixo, né? Então é bom também. Ok, tem gente que acha que não pode usar, mas eu acho que as pessoas podem usar o que elas quiserem, né? Entre quatro paredes, se tiver concordância, tá tudo Maravilha. certo. Porque senão a ciência fica muito chata, né? Então, não pode usar house preto, tem que usar só o gel e tal, né? Usa o que. Se entre vocês está funcionando bem e está todo mundo feliz, ok. Lu, eu gosto, além de perguntar, eu gosto muito de pôr a mão, às vezes, sabe assim? De soprar na mão e peraí, de sentir pelo meu nariz. Peraí, será que. Então, de vez em quando, eu pego a mão e sopro para ver se tá. Às vezes funciona. Quando eu era criança, eu fazia isso. Não é? E o parceiro tá do lado, pode falar. E às vezes, quando a gente começa a perceber a garganta, às vezes a gente percebe. Porque a gente, às vezes, quando a gente tá ficando resfriado, a gente fala, peraí, tô com gosto, eu tô ficando com cheiro de gripe. Né? Então, assim, a gente começar a conhecer o nosso corpo e perceber quando a gente está tendo uma mudança ou não. Voltando à colocação inicial da Adriana, que eu achei excelente, a gente precisa, sim, ter coragem de falar, né? E aí não é só falar o jeito que a gente fala. Então, de repente, de sentar... Porque o homem detesta quando a mulher fala, vamos conversar. Acho que todo homem, né? Do mundo... Então não precisa começar. Então depois do jantar vamos conversar. Não, eu falo, começa de repente assistindo uma coisa engraçada, põe algum vídeo no YouTube engraçado, põe uma musiquinha, né? Pega lá uma bebida que vocês gostem, começa assim a não falar de problema, a desanuviar. E depois você vai entrando nesses problemas mais de uma forma assertiva, amorosa. Não precisa voltar então a 1930, não precisa voltar tão longe. Porque aquela vez que você fez aquela coisa, você vai ver, porque eu vou... Não, gente, nada de retaliação. O importante de uma conversa, da gente sinalizar e dos dois darem atenção, é da gente ser objetiva. Porque os homens, eles se distraem muito rápido. Você começar a fazer um discurso grande, ele já vai fazer outra coisa. Meu amor, eu quero que você olhe mais para o meu bumbum. Né, com perdão da palavra, eu quero que você olhe para minha bunda quando eu colocar uma calça jeans. Você está entendendo? Quero que você me olhe e me ache que eu sou uma gostosa e fale para mim. De repente, isso. E tem gente que vai ficar ofendidíssimo se falar um negócio desse. Né? Então, você pode falar do jeito que for adequado para você. Meu amor, esses seus lindos olhos ou essa boca, preciso que você me elogie. E preciso que você me elogie qualquer dia, não é só quando você estiver com mais vontade, não é só quando você quiser. Realmente, o elogio faz muita falta entre os casais, né? Porque às vezes também com o passar do tempo, os dois perdem esse hábito de elogiar um ao outro, né? Olha a mulher na rua, olha o cara passando musculoso, mas esquecem de se elogiarem. Você sabe que você falou isso, Érica? Eu atendi um casal essa semana que o marido estava muito ressentido por isso. E aí até eu parei uma hora, porque o cara é careca, e aí careca mesmo. E aí ele chegou e falou para ela assim, eu fico sentido quando eu passo a máquina, acho que ele passa a máquina zero, assim, já é brilhante a cabeça do... E ela não percebe que eu passei a máquina. Eu juro que eu até inclinei
Porque eu não percebi o cara, assim, se ele tinha passado a máquina naquele dia ou não. Mas imagina a rejeição, às vezes, desse homem, a carência que precise que a mulher fale, né? Hoje você fez a barba e tá macio, né? Por mais que o cara faça a barba todo dia. Parece que, assim, tem homens que estão ficando tão inseguros, né? Não são as mulheres só que estão inseguras, que eles precisam que a mulher fale. Porque hoje a mulher está tão independente, está no mercado de trabalho. Mas faz falta o cara fazer uma barba, chegar arrumadinho perto da mulher, ela não tá enxergando. Ou o cara vai lá e corta o cabelo. Eu sou muito detalhista. Se eu tiver uma pessoa ele chegar com o cabelo cortado, uma barbinha feita ou não feita, eu vou reparar tudo porque eu já tenho costume. E eu sou mãe de 2 meninos também, nada passa despercebido aos meus olhos. Olha que delícia, então. Mas é importante isso. É importante a gente falar, né, com as mulheres. O que eu tenho visto, né, em São Paulo, principalmente na cidade de São Paulo, mas não atendo só São Paulo, atendo também online de outros lugares. Mas na cidade de São Paulo eu tenho visto as mulheres talvez um pouco mais embrutecidas, posso dizer assim. Então, estão no mercado de trabalho, estão brigando tanto pelo trabalho, que eu acho que perde essa delicadeza, né, de fazer um elogio, de prestar um pouco mais de atenção, de demandar mais esse carinho. Então, acho que a gente precisa, sim, trazer essa doçura, porque senão a relação vai ficando muito fria. Sim, isso mesmo. Eu vou ler os comentários, Lu, uns 3 comentários para trás. A Drica diz assim, ó, o mau hálito é o fim. Pode ser ruim, mas mascar 1 ou 2 cravos, o efeito é mais prolongado. Sim, é uma ótima dica. É uma ótima dica. Ela diz assim, os homens ouvem a palavra conversar e já acham que é DR. Conversar com homem não dá certo. Aí a Lu diz assim, a correria do dia a dia tem atrapalhado bastante o diálogo entre casais. Também é o que a Lela falou, né? Eles também gostam de ser elogiados, com certeza. Tem que elogiar o cara também. Aí a Drica diz assim, o elogio faz parte das conquistas diárias dentro de um relacionamento. Porque se o meu namorado ou meu marido não me elogia, quem vai me elogiar, né? Exatamente. Vice-versa. Vou deixar para a Lela comentar. É importante. Eu fico feliz de ver, né, essas mulheres. Muito obrigada pelos seus comentários, assim, essas colocações. A gente vê que é a vida como ela é, né, no dia a dia. E é assim que a gente se ajuda, né? Então, uma fala, olha, um cravo, né? Que a gente esquece. Mas eu lembro muito do cravo, sabe do quê? Do Zeca Pagodinho. Eu lembro muito que ele fala assim, quem sabe beber, quem sai para tomar umas, leva no bolso ali da calça, uns cravinhos ali, né? Então, é isso, né? É uma coisa natural, né? O cravo, a gente vê que ele tem tantas madeiras interessantes no Brasil, se a gente der uma mascadinha ali, ele fica tão perfumado, né? Harmoniza, é mais prolongado. Eu sou extremamente fã do diálogo. Eu só acho que a gente precisa aprender a como conversar com o outro. E a gente tem a faca e o queijo na mão, né? Até comecei a falar com vocês, foi mudando o tom da minha conversa. Porque se a gente quiser, é que às vezes a relação vai ficando desgastada, você não fala nesse tom. Mas se você chegar lá pro seu parceiro e falar com um tom mais aveludado, ô meu amor, vem cá, me perdoa, vai, de vez em quando eu sou assim mesmo. O tom fica até sensual. É isso. Um tom sensual, um tom um pouco tipo, me perdoa que eu também tô errada, sabe? Homem adora isso. Quando a mulher começa pedindo perdão, por mais que depois a gente fala, mas você também tá errado. Ou mas o cara já para e escuta, né? Então, e às vezes é tão simples, a gente consegue com que o outro faça com que o que a gente quer que ele faça se a gente souber conduzir, igual uma orquestra. Muito bom. Agora, doutora, eu gostaria que você falasse um pouco sobre compulsão sexual. Isso é um tema que eu tenho visto com tanta recorrência, Érica, eu fico bastante preocupada porque sempre foi uma coisa muito masculina, né? Então, assim, um homem que não tem parada, muitas vezes casado,
muitas vezes que tem uma posição social que não poderia, né? Todo homem casado não deveria, mas fala que não poderia, tem homens públicos que não poderiam ter várias parceiras e muitas vezes se coloca numa situação. Então, assim, a compulsão sexual ela é caracterizada como uma doença mesmo. Muitas vezes a gente faz o tratamento da terapia conjugado com medicação, porque é considerado doença. Mas o que a gente tem visto, Érica, a gente tem ficado bastante assustado nos nossos fóruns, porque as mulheres também estão com uma compulsão sexual. Tem o filme Ninfomaníaca 1 e 2, onde a mulher ela tem várias situações, mas ela não te satisfaz. Então, compulsão, o que que é? Eu tenho muitos parceiros ou parceiras, ou me masturbo demais, porque eu não me satisfaço e geralmente a minha necessidade que é colocada para o sexo tem uma questão de uma afetividade. A gente costuma falar que o buraco é muito mais em outro lugar, não embaixo. Então, assim, muitas vezes é um problema emocional muito grande que a pessoa desloca para o sexo. A gente pode, de uma forma muito simples, falar Eu dos não homens. sei se quem está assistindo, quem está acompanhando a live agora, se chegou a assistir os dois, o 1 e o 2. Eu gostei mais do 1, mas a Sim. mulher realmente ela se sacrifica mesmo, a ponto assim, de esfolar a vagina dela em busca de um prazer e ela não conseguia encontrar esse prazer, né? Esse filme impactou muito. O 1 eu acho bem melhor, mas me impactou muito de ver a situação de risco que ela se colocou. E na prática, Erika, o que acontece é isso. As pessoas se colocam numa situação de risco para buscar uma satisfação que não conseguem também, porque a compulsão ela é um vício, e quando a compulsão, a própria definição traz assim, que eu não vou me satisfazer. Então eu quero mais e mais e mais, igual a pessoa, igual ao alcoólatra, igual viciado em jogo, né? Aí é muito importante que a pessoa reconheça, comece o tratamento e não pare. A grande dificuldade para tratar a compulsão sexual é que a pessoa vem, assim como, né, os outros vícios, ela acha que ela fez ali algumas sessões, ela já está bem. E ela para. E quando ela percebe, ela está com vício de sexo, de droga, de álcool, que uma coisa acaba levando a outra, né? Porque aí tem culpa, muitas vezes ela é flagrada, é denunciada. Então, assim, compulsão sexual é uma coisa muito séria que quem estiver assistindo se identificou, ou tem outras pessoas que sabem que estão nessa busca, com essa incessante insatisfação, comece uma terapia já, não deixa para amanhã, né? Eu atendo online, mas tem muitas pessoas que a gente pode indicar, até na cidade, tem particular, tem na rede pública, tem formas de das Tudo que é pessoas serem muito ajudadas. faz mal, né? Porque a princípio, falando um pouquinho do filme, a princípio o marido dela até gostava de ter uma mulher muito fogosa, mas chegou um ponto que ele foi percebendo que era fora do limite. Ele já não conseguia acompanhar ela mais e, por fim, ele chega a ponto de deixar ela ter companheiros e, mesmo assim, para ela nada estava bom e ela foi buscando mais e atrapalhando a vida de todo mundo em volta dela, do filho, do marido. Então, assim, é um filme que é interessante para a gente assistir. Produção, se tiver comentário, se puder colocar para mim. O barulho diminuiu aí onde você está ou está ainda um barulho aí? Eu não sei se para as meninas tem barulho, Valdete ou a Lu, a Drica que estiver assistindo, se puder falar. Para mim tem um ruídozinho, mas eu não sei se é porque eu estou com fome, né? Eu queria ver se de repente o ruído era até aqui. Eu estava tentando mexer num fio, deixa eu ver. Então, se tiver algum comentário, se você puder colocar para mim, ou se alguém quiser fazer algum comentário, né? Vou tirar o O meu microfone. cordão, porque caiu aqui. Não dá para arrumar ele, não. Então, tá, você pode falar para você concluir, mas eu ouvi um comentário da Drica. O elogio faz parte das conquistas diárias dentro de um relacionamento. Eu acho que eu já tinha lido esse. Acho que é o seu fone, Érica. Ah, tá. A Lu tá dizendo que ela acha que é o meu fone que tá dando esse ruído. Então, realmente é aqui. Tá, eu fui até desligar qualquer coisa que tivesse aqui. Acho que a gente pode trazer ainda algumas coisinhas aí para as mulheres que estão nos ouvindo. Essa questão de
de reaprender, né? Porque a sexualidade, a gente começou a falar das nuances, a gente pode reaprender a ter mais libido, a não deixar esse relacionamento se desgastar e se desgastar, como melhorar. O que eu acho que não vale é a gente fazia como as nossas avós e nossas mães faziam. Fingir orgasmo, achar que eu tenho que ficar nesse casamento de uma forma péssima. A gente pode ficar num casamento e ter casamentos longevos, eu acho maravilhoso. Eu sou casada há 26 anos, mas eu acho que a gente precisa que esse casamento seja feliz, que esse casamento te faça feliz, que ele seja harmonioso. Então, isso a gente consegue desde que a gente queira, sem querer delegar do outro. Porque às vezes eu fiz essa postagem esses dias também, Érica, a gente de quer encontrar um ser maravilhoso, incrível, mas às vezes a gente também não é incrível. A gente acha que o outro é tóxico, mas às vezes eu também sou tóxica nesse casamento, ou nessa relação, ou até com os filhos. Então é importante que a gente se observe e queira melhorar. O Jorge, ele é o que seu? O Jorge que está aí, o Jorge é meu marido. Ah, desconfiei. Volta o comentário dele, por favor, produção. Aí. Deixa eu ler o comentário dele. Ele falou assim que eu ouço bem. Imagino que sim, porque ela falou agora que vocês têm 27 anos juntos, sem 26. ruídos. Sim, Sem ruídos. Então, era alguma coisa aí. Não sei se ventilador, não é, Lela, que você desligou? pode ser, sim, sim. Isso. O Romualdo, um querido, um vereador querido que está com a gente aqui. Parabéns, Érica. Você é um excelente profissional. Desejo tudo de bom para você. Muito obrigado também, Romualdo. Esteve em uma live com a gente aqui. Espero que semana que vem esteja novamente, tá? Ele é lá de São Geraldo. A Adrica está dizendo assim, também ouço bem, graças a Deus. Então, o ruído melhorou. Então, o maridão tá aí elogiando a Lela, falando que ele ouve muito bem, né? Eu não sei se ele quis dizer. Ah, tá, lembrei. E tá falando do som. Mas eu voltei a fita achando da hora que a Ó, gente falou dos mas, casais se mas, ouvirem. eu acho que ele ouve também, viu, Erika? Porque de todas as coisas que eu faço, um monte de coisa, eu tô na rádio, sempre tô indo em palestras, assim, eu sou uma mulher muito ativa. Ele escuta, é muito interessante que, assim, muitas vezes ele chega até mais tarde. Hoje ele chegou mais cedo, porque teria live. Quando tem um programa que fica gravado, ele fala, escutei o que você falou. Então, eu acho que ele tem esse movimento de querer ouvir mesmo, né? Então, acho que Ele gosta é de muito te dar feliz. atenção, ele gosta de te ouvir, ele gosta de prestar atenção em você. E isso que Sim, falta para muitos casais. É muito importante isso. Parabéns, tá? sim. Isso Que que bom, é. mas eu ouço também, viu, Érica? Ah, imagino que sim, com certeza, né? A prova disso é estarem juntos todos esses anos, que eu acho muito bacana, gente. Eu acho lindo o casal que está há 20, 30 anos juntos. Meus pais têm 56 anos de casados. Eu acho Ah, um que luxo. legal. Que Que pena que eu legal. não vou poder viver isso nessa vida, porque eu já tenho 43 anos, então, né? Mas vamos lá, vamos à luta. Sim, mas a gente tem sempre, cada um tem uma história tão pessoal e isso traz a beleza, né? Eu gosto muito de ouvir história das pessoas, Érica, porque cada um tem, isso são as nuances, né? Então, assim, e até de perguntar assim, né? Qual que é a sua história? Porque a gente também traz um legado. Esse programa que você faz, né? De estar na TV, de fazer as lives, eu acho que isso é um legado tão gigante, né? Então, assim, que bom ter você aqui, a Folha de Ubá, enfim. Eu acho que isso é o que aquece a nossa alma, essa parte que a gente pode fazer dessa existência aqui. Eu fico muito feliz, né? Eu estava até conversando com um amigo meu, José Amaral, ontem sobre isso, porque tem pessoas que não gostam de fazer live, que gostam de ter o estúdio para receber as pessoas. Eu acho lindo, né? Eu até vi que você participa muito, né, de entrevistas assim. Eu acho muito bacana, mas o formato de live me dá a oportunidade de conversar com pessoas de outros estados, pessoas do Brasil todo. Então, assim, eu fico muito feliz com isso. Sabe? Então, assim, Uhum. através do Instagram, eu conheci você e te convidei, e você aceitou, e estamos aqui, e assim a gente vai fazendo, né, um círculo muito bacana de aprendizagem e de amigos. Então, fico muito feliz com isso.
A Drica está dizendo, ouvir e ser ouvida é fundamental na relação, com certeza. É A isso. Valdete, a live está top, com os temas muito bem explicados. Muito obrigada, Valdete. A Lu diz assim, esse ano completo 25 anos, não é fácil, mas com diálogo e algumas renúncias de ambos os lados, conseguimos chegar até aqui. Parabéns, Lu. A renúncia é muito importante. É, Rodrigo é. César, vou deixar você falar agora. Programa muito bom, parabéns pela classe e qualidade que lidam com o assunto. Muito obrigado, Rodrigo. Muito Isso aí. feliz. Essa Entrevistadora e questão convidada muito belas, com todo respeito. Isso aliado ao programa. Muito feliz com o comentário do Rodrigo. Vou deixar agora a Lela falar à Gratidão, vontade. gratidão pelo elogio. Toda mulher, viu, Rodrigo, gosta de um elogio assim, com essa delicadeza, com essa elegância. Então, isso ainda é muito bem-vindo. Eu tenho escutado muitos homens falando, a gente não elogia mais porque é assédio. Não, assédio é quando tem uma insistência. Esses elogios são muito bem-vindos, então continue elogiando, né? Acho que a gente precisa também deixar claro. Quando você trouxe renúncia, né? E você comentou, Érica, eu tenho visto que tem muitos movimentos, e eu sou super a favor de todos os movimentos, eu acho que ok, que falam assim, não, mas a mulher hoje em dia não pode mais renunciar, porque ela a vida inteira renunciou. E na verdade, a renúncia nunca é de um só, é sempre de ambos. E, na verdade, a gente renuncia o que é possível renunciar. Então, assim, eu não preciso me anular, é diferente. Então, assim, eu continuo tendo a minha vida e, na verdade, a dinâmica dos casamentos tem sido cada vez mais participativa. A mulher, ela está no mercado de trabalho e muitas vezes ela chega, o homem é que perdeu o emprego, é ele que está limpando a casa e cuidando dos filhos, depois ele consegue o trabalho, aí os dois vão trabalhar e as crianças vão para a creche. E, enfim, nós somos um país maravilhoso, mas um país pobre. Então, assim, todo mundo, a grande maioria, precisa que os dois trabalhem. A gente precisa ensinar os nossos filhos também a ajudar nas coisas da casa, por mais que às vezes sejam pequenos. A gente tem uma dinâmica em casa que às vezes um põe a roupa no varal, um tira a roupa do varal, e assim, cada um antes de sair arruma a sua cama. E isso para muitas pessoas isso é um tipo de renúncia, né? Então, assim, num casamento, a gente não precisa se anular, mas a gente pode e talvez a gente deva renunciar os dois para ter harmonia. E pegando esse gancho que, né, alguns movimentos falaram, não pode ser assim, né? Eu acho que pode ser muito flexível, porque senão a gente não conseguiria conviver. E aí a gente vê num problema que dessas pessoas muito extremistas, assim, que separam e depois ficam desesperados para arrumar um outro parceiro ou parceira. Ok, as pessoas podem separar e casarem novamente quantas vezes forem, mas o que eu vejo no consultório, Érica, são aquelas pessoas que querem um relacionamento, mas não estão dispostas a renunciar. Então, não estão dispostas a relacionar. Então, tem uma lista que a pessoa tem que ser assim, 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 assim. Não vai encontrar. Nem o príncipe, nem a princesa perfeita. E a pessoa já chega no primeiro encontro quase que com o pé na porta. Não vai dar certo, né? Então, eu acho que essa coisa da renúncia vai aí, né? Para ou eu quero um relacionamento, ou eu coloco lá, eu quero só uma companhia. Eu tenho visto que muita gente só quer uma companhia. Né? E depois reclama que não consegue ser levado a sério, não consegue se relacionar, os relacionamentos são sempre curtos, mas como que a gente sinaliza para o outro? Porque o que eu posso falar desses 32 anos de experiência de consultório, o outro, ele quer sempre colo. O outro quer sempre reconhecimento, quer sempre atenção. Então, se eu for um homem ou uma mulher atenciosa, carinhosa, presente, atenta, eu vou ter sempre alguém que queira ficar comigo. Agora, se eu chego lá e falo, é do meu jeito. Se não for do meu jeito, aí vai Só ficar se a sozinho. outra, ou só se a outra amar muito, né, e se submeter a um relacionamento abusivo, porque aí já passa a ser um relacionamento abusivo, não é? Isso. Achei muito interessante, Lu, isso que você colocou. Eu me separei há 14 anos. Se o meu casamento tivesse tido renúncia dos dois lados,
eu estaria ainda casado, gostaria muito de estar, não por eu gostar da pessoa, porque hoje eu não sinto absolutamente nada, mas para ter um casamento, né, estar com os filhos, ter uma família, é muito importante para uma base, né? Então, eu sei disso, entendo muito bem. A Valdete também, que está assistindo a gente, a Valdete, eu acho que tem aí uns 15 anos de casada, né, Valdete? Valdete também é muito tempo que ela está casada, tem três filhos lindos, maravilhosos, e é muito importante isso. Eu achei assim interessante isso que a Lu trouxe de falar da renúncia no relacionamento, que é muito importante, é a base, é fundamental. Agora eu vou deixar a minha amiga Lela falar, complementar. Tá gostoso demais o assunto, tá bacana, tá? Alexandre, se quiser falar alguma coisa também, alguma pergunta a mais, porque tá tão bom e tá quase acabando. O Rodrigo César diz assim: olha, excelente observação. O elogio é diferente de assédio. A mulher se dedica a se arrumar, maquiar, pentear o cabelo para notarem, mas não podem falar nada. Perdão, porque comentário grande na tela para mim é um pouco complicado. A Drica diz assim: como muitos dos nossos pais, relacionamento longos são muito importantes, contudo, primar pela qualidade e a Especificidades. isso, destes relacionamentos também vale muito a pena. A Lu diz assim: não vai encontrar nem em Nárnia, de jeito nenhum, Lu, vai ter como. É O isso aí. Rodrigo César: relacionamento deve ser bom para ambos, com certeza. Isso mesmo. Quanto Tomás Martins, muito bom, muito obrigado, Tomás. E desculpa, então, gente, pelo imagina. comentário grande. E para mim ler na tela tem que chegar pertinho, porque eu uso óculos, não uso óculos quando eu estou fazendo a live. E se eu não tiver com o celular na minha mão para eu ler, aí eu passo um pouco de aperto com algumas palavras. Então, mas o importante dessa especificidade é que, assim, cada relacionamento é único. Né? Então, se a gente conseguir olhar o que esse relacionamento demanda, né, naquele momento, ser cuidado, ser tratado. Sempre quando um casal vem para mim que está num ponto de separar, eu falo, qual que foi o ponto de ruptura, né? Qual que foi o ponto de inflexão? Ah, a gente já vem desgastado há muito tempo, tá? Há muito tempo, mas começou a ter um desgaste, teve um ponto lá atrás e tem um ponto agora, né? Senão a pessoa não estaria buscando. Então, assim, o que está acontecendo? Às vezes a pessoa não tem coragem de falar na frente do parceiro, às vezes eu até faço uma sessão individual, mas é importante que a gente olhe lá dentro o que aquele relacionamento demanda. E eu achei importante o que você trouxe, Érica, porque tem muita gente que fala, eu separei mesmo, não deu certo. Não, mas se não dá certo, não tem problema, não adianta ficar no relacionamento com sofrimento, mas você trouxe uma coisa que às vezes as pessoas, depois que separam, costumam não falar. Eu gosto muito de conversar e de entender assim, que toda separação ela é muito dolorida, por mais que a pessoa queira separar, e quando tem filhos é mais ainda. Então, assim, um grande convite seria para esse casal buscar uma terapia de casal, porque a terapia de casal ela deveria ser, não que sempre é assim, de muito acolhimento, né? Eu primo, Érica, assim, para sempre trazer ali como uma mediadora, ouvir o que um quer dizer, o que o outro quer dizer, que um consiga escutar o que o outro está falando, né? Tirar um pouco esses ressentimentos e muitas vezes a minha felicidade é que esse casal volta a se entender melhor do que antes, porque atingiram uma maturidade. Mas às vezes muita gente vai para um processo de terapia onde a pessoa ela é tão combativa até o terapeuta que o casal sai de lá já separado. Né? Então, assim, é importante também observar. Quando vocês forem procurar um terapeuta, olha, nós viemos aqui porque a gente quer se melhorar, a gente quer se reconciliar e observa se a pessoa está ali para fazer esse papel de mediadora. Né? Eu falo que numa terapia individual a gente vai aprofundar e lá no fundo da alma da pessoa, mas numa terapia de casal ou de família, a gente não vai aprofundar tanto
para não haver cisões, a gente vai conciliar, fazer com que tenha um entendimento e depois, se precisar, a gente faz um trabalho individual com um ou com outro. Eu acho que é importante isso, né? Que a gente possa ajudar essas famílias a achar um ponto aí de entendimento e de equilíbrio, porque se a gente for olhar tudo ao pé da letra, principalmente à luz da terapia ou da psicologia, da psicanálise, a gente não ficaria com ninguém, nem com a gente, porque a gente tem muitas sombras. E aí o grande exercício se eu me propus, vamos lá, como é que eu posso conversar melhor? Como é que o outro pode me ouvir, né? E às vezes, se a gente consegue, né, no tempo certo, porque às vezes também o casamento já desandou, a ter esse entendimento, e às vezes o que eu vejo, Érico, tem casais que me procuram e falam, a gente está separado, mas a gente quer voltar. Você ajuda a gente a voltar a se apaixonar? E muitas vezes dá certo, né? Não que a gente vai prometer, traga o amor de volta, não. Mas as duas pessoas estão maduras, elas conseguem ser namorados, às vezes até em casas separadas, mas voltarem e a felicidade dos filhos é sem fim. É uma coisa Com assim, certeza. né? Eu acho que quando o casal tem algum problema, alguma crise, e ele pensa nos filhos, eles conseguem dar um jeitinho, conseguem. Se eles procurar ajuda e se eles se dedicarem, eles conseguem voltar a ter uma harmonia, porque é muito importante isso. É muito melhor do que ter que procurar depois, né, um parceiro, uma parceira, colocar alguém dentro de casa que acaba sendo estranho. Então, eu acho Uhum. muito bom hoje os casais estarem procurando fazer A ai, terapia, a terapia de terapia, casal. a terapia de casal. Me perdi aqui na palavra. Acho muito importante isso, porque há anos atrás não se ouvia isso. E eu acho que se o casal hoje eles estão em busca, eles estão aceitando irem juntos, é porque realmente, né, tem casais, tem pessoas que estão vendo como que, infelizmente, nós estamos vivendo um mundo onde a separação está muito mais normal do que os casamentos, né? Sim. Então, eu acho que precisa dessa ajuda, vale muito a pena para que as famílias se sobrevivam nesse mundo que nós estamos vivendo louco, onde a separação é a coisa mais normal do mundo. É isso. Achei muito bacana. Arnaldo, um abraço, né, que chegou com a gente aí. Se tiver algum comentário a mais, eu vou passar para a Lela, para ela fazer o fechamento. A Drica, quer ler, ô, Lela? Sim, a Adriana falou, né? Se no meu antigo casamento de 25 anos tivesse ocorrido renúncia de ambas as partes, também estaria casada até hoje. Eu venho. Bom, tem mais aqui. Que conforme foi dito, a conversa deve ser um ponto forte no relacionamento e o principal é o respeito, sem dúvida, Rodrigo. E a Valdete também fala que casada há 18 aninhos e conquistamos 3 heranças preciosas. Sim, os filhos são um presente de 18, Deus na quase nossa acertei. vida, né? Terapia séria de casal é algo muito bom, ajuda demais. Vale observar que terapia com profissional da área, favor não confundir com outras coisas. É isso também. E Érica já foi galanteada, e se foi, qual o galanteio que você achou legal? Ixi, pergunta para mim? Eu já fui galanteada? Sim, muitas das vezes, né? Mas geralmente por pessoas assim. Ah, deixa eu ver. Deixa eu pensar aqui rapidinho. A pergunta não era para ser para mim, a pergunta era para ser para a Lela, gente. Ai, qual que eu achei mais legal? Putz, eu acho que não vou ter, não. Pode comentar primeiro, faz o seu comentário, eu vou pensando aqui enquanto isso, tá, Lela? Não, não, mas eu acho que eu vou comentar o seu constrangimento. Eu vou falar que você é de uma alma tão delicada, como de repente perguntam isso para você no ar, é quase que isso seria uma cantada inesperada, né? Imagina qual que foi a melhor, né? E aí, Rodrigo, talvez um jeito de um galanteio muito especial seria pegar essa linha da delicadeza com a Érica, né? Essa gentileza, essa delicadeza, esse acolhimento. E uma mãe com os filhos, eu vou te falar, se você adoça meus filhos,
você já levou o pai ou a mãe. Então, de repente, eu acho que tem algumas dicas aí para todos homens e mulheres, né? Se for Mas eu relacionar-se. gostei muito, tá, Rodrigo? Pergunta É, bacana. Achei você também delicadíssimo em todas as perguntas e participação do programa. Bacana. Mas realmente você me pegou numa saia justa, porque não vem nada na minha cabeça nesse mas de momento. repente fica para um próximo para falar de galanteios. E aí você vai vindo na memória, porque aí as memórias vão vindo. Em relação aos casamentos que separaram, eu tenho uma consideração final a falar que eu sinto profundamente. Assim, eu sinto muito porque eu já acompanhei, porque além de terapeuta de casal, eu acompanho mulheres que foram separadas ou traídas, ou enfim, assim, essa dor é muito grande. E assim, e já atendi adolescentes que sofreram essa dor também, de pais que brigavam demais. Eu acho que toda essa minha escolha dessa área da psicanálise, dessa área, né, da conciliação, da terapia de casal, no fundo, trazer um pouco mais de esperança para esses lares, né? Onde o que prevalece com certeza é o respeito, é o amor, é o entendimento, né? E que a gente possa ensinar para os nossos filhos, talvez essas questões que a gente está falando aqui hoje, né? Que é baseada num bom diálogo, né? Em algumas renúncias, a gente possa ensinar para os nossos filhos que eles precisam entender que vão lidar com frustrações, que nem sempre as opiniões deles vão prevalecer, que às vezes precisam renunciar e precisam saber conversar. Não é só o que falar, né? Talvez esse seja um grande legado, é a gente ensinar para as novas gerações o que a gente sofreu para aprender. Isso aí. Muito, muito bom. Lela, Drica, Luciana, Valdete, o Alexandre, ao Rodrigo, muito feliz com a participação dele, ao Jorge. A Lu diz assim, ó, os apresentadores da GBC TV são todos cavalheiros. O Rodrigo é o nosso Digão. É o Digão, Digão querido, da GBC TV Brasil. Parabéns, Digão. Muito obrigado, querida. Não sabia, Lu. E muito obrigado por me falar que é ele. Já quebrou, assim, alguns galhos para mim aqui, para a transmissão ao vivo. Ele diz assim, ó, o galanteio no casamento ajuda demais, tanto os antigos quanto os atuais. Fazer a esposa ou o marido rir, se divertir, se sentir vivo, amado, conforme foi observado. Muito bom. Esse é perfeito. Amei, Olha, Rodrigo. eu acho que o que o Rodrigo trouxe a gente fecha com chave de ouro, porque não existe rancor que persiste quando tem essa leveza, né? Essa possibilidade de vamos deixar mais divertido, né? Mais gostoso, né? Então, talvez a gente problematizar menos, entender que a nossa casa é um lugar sagrado, o relacionamento também. Então, assim, nada de ficar falando de coisas pesadas, e deixar o ambiente da casa mais leve, mais divertido, como ele trouxe, isso ajuda demais. Muito bom. Só ler o comentário final da Drica para a gente fechar com chave de ouro. Ela diz assim, ó, separei sim, mas só do ex-marido, os filhos que são dele, saímos juntos até hoje. Deixa eu ler melhor. Que Separei delícia! sim. Deixa eu ler de novo. Separei sim, mas só do ex-marido. Os Dos filhos filhos, que ela são continua. dele, saímos juntos até hoje. É uma boa mãe, né? Pronto. Com certeza, com certeza. E eu também aqui com os meus filhotes crescidos, né? Um de 23, o outro de 17, que são os frutos, né? De uma vida que vale muito a pena, né? Amo de paixão meus filhos. Rodrigo, muito feliz, tá? E muito obrigado, Lu, por ter me falado quem era, porque eu não estava ligando uma coisa a outra. Muito feliz pelos comentários, pela participação de vocês, né? Valdete sempre dando apoio para a gente, a todos vocês que assistiram, quem está caladinho também aí assistindo, não comenta nada, mas gosta de ouvir, de saber dos assuntos, quem vai assistir
Agradecer imensamente a Lela por ter aceito o convite, por ter tido esse bate-papo tão bacana, aconchegante, com essa leveza e que a gente vai aprendendo e trocando informações. É muito importante, estou muito feliz com a sua participação no programa. Pedi você para fazer suas considerações finais e a GBC TV, Folha de Ubá, está de braços abertos para você participar em outro momento com a gente. Com certeza quero voltar, quero ir presencialmente. Eu gosto também de abraçar as pessoas agora que a gente já pode, né? Então, olha, eu vou pedir para quem não me segue, me seguir aqui no YouTube mesmo, que da mesma grafia, Lela Monteiro, né? Eu tenho um canal aqui que é esse nome, Lela Monteiro. Lá no Instagram, Lela Monteiro Oficial, e no Facebook tem uma página também. Do jeito que tá, Lela aí com H no final, Lela Monteiro, YouTube, Instagram, Facebook, e quem quiser entrar em contato pelo WhatsApp, que é o 11 99 99 6 30 51, é o 11 99 99 6 30 51. As pessoas, às vezes, tiverem alguma dúvida, quiserem mandar por ali também, eu estou inteiramente à disposição. Não precisa ser um processo de terapia. Às vezes a pessoa fala, olha, quero marcar um horário para fazer um aconselhamento, bater um papo, tirar uma dúvida. Por favor, estou aqui para isso também. E, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade de estarmos juntos nessa noite. A Lu está dizendo aí, tem que ter a parte 2, Lu. Outro comentário formidável. O Jorge Henrique Lela Monteiro, que é o jeito que está o Instagram dela e o YouTube, né? Eu conheci a Lela através do Instagram. Vão lá, curte ela, segue, porque tem dicas maravilhosas, são bate-papos assim que você vai adorar interagir, participar com ela lá, deixar os comentários e uma quinta-feira com gostinho de ficar mais, né? De ter mais meia hora, mais 40 minutos. Aí ele tá. Isso que é marido, gente. Esse é um espetáculo de marido. Tem razão de estarem aí 26 anos juntos. Ele colocou direitinho o jeito Instagram, que tá lá. E eu vou te falar, viu, Érica? A gente vai em algum lugar, às vezes eu levo assim. Eu não levo meus cartões, esqueço. Aí ele fala, peraí, eu tenho na minha carteira um cartão dela. E ele dá para as pessoas. Então eu falo, que bom. É bom porque... Incrível. Muito bom isso, gente. Que quinta-feira agradável, que coisa maravilhosa. O Rodrigo seguir em tudo. Muito bom, Rodrigo. Feliz, tá, de você estar participando com a gente. E ótimo final de semana já, basicamente, né? Porque tem um restinho de quinta-feira e amanhã já é sexta. Sextou, bebê. Então, muito feliz por todos vocês. Muito grata mesmo a Lela e a todos vocês que participaram com a gente. Quem vai assistir depois... Muito grata, beijão, boa noite, fiquem todos com Deus. 50 tons só para mulheres. Muito obrigada.